Pessoal, muito obrigado por estarem comigo aqui, sejam bem-vindos, que tenhamos um dia abençoado, todos nós. Adversidades todo mundo tem, problemas todo mundo tem, e o sol brilha para todos, é como a adversidade, também ela está aí para todos. Mas aqueles que confiam em Cristo, né? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião que nunca se abalam, né? Eu quero desejar um dia assim de muita vitória para você, você que acordou inquieto, ansioso, preocupado com o problema a resolver hoje, que você tenha um grande êxito na sua vida. Ontem foi um dia alegre para todos nós brasileiros, quer dizer, nos alegramos com a nossa pátria todo dia, mas 7 de setembro marca porque a gente volta lá atrás, é um dia de muito saudosismo, a gente se lembra dos colegas, da professora, quando a gente cantava o hino nacional, tinha aula de OSPB, aula de ação social, a gente comemorava o aniversário da professora, no final de ano não era aquela choradeira, não tinha menino fumando droga dentro da escola, fumando crack, levando arma, ameaçando o professor, batendo em professor, não é? Era diferente naquela época. E os desfiles lá no seu município, no meu município, né? Marchando, eu tocava tarol na banda da minha escola, né? Eu estudei em duas escolas, Conjunto Assistencial Dr. Guilherme Dias em Itapetinga, aprendi a assinar meu nome com uma professora particular em Macarani, tinha mais ou menos lá 6 para 7 anos de idade, na cidade que eu nasci, e aí estudei em dois colégios, né? No Conjunto Educacional e no Albert Schweitzer. Eu sei também que você se lembra, eu vi tanta foto de criança com a camisa verde e amarela, as pessoas fazendo postagem, um dia muito alegre, até coisa hilária da imprensa, né? Aliás, essa imprensa de esquerda, eles não têm o que falar, criam narrativas hilárias. Bolsonaro estava no carro presidencial, cheio de crianças e sem máscara. Primeiro, para esses hipócritas, criança pode ser um vetor, mas criança não pega esse vírusinho lá que veio lá do pessoal do frango frito, criança não pega, e o presidente se curou usando aquele remédiozinho também, que ele gosta de falar, que custa R$ 20, e que não estava nos planos da esquerda quando fizeram esse pânico e trouxeram essa pandemia para quebrar o mundo, para quebrar as democracias, para fechar a igreja, para fazer a miséria que eles fizeram. Aliás, nesse final de semana o povo mostrou que perdeu o medo, né? As pessoas foram às praias. Esse bichinho, que não pode falar o nome dele, não é? Ele não resiste a sol, não. Ele não resiste a temperatura, não. Lá no sol tem vitamina D, e o povo tirou a máscara, tem país aí jogando no lixo. Aliás, vocês são donos de academia, você que gosta de malhar e correr, não corra de máscara e não malhe de máscara, viu? Há muitos estudos, muita informação de médicos, sabe? Médicos especialistas em pulmão, na área respiratória, médicos infectologistas, de que a máscara pode trazer um grande mal para você. Aquilo que você tem que expelir não vai, ela vai voltar, tá bem? Então foi um dia muito festivo e o povo vai perdendo medo. Quando você perde o medo, a sua imunidade sobe. Então, quando alguém quer atacar um inimigo, quando alguém quer atacar e destruir, ele põe o império do medo. Eles colocaram medo e trancaram você e todos nós dentro de casa. Mas o povo foi perdendo o medo, e aqueles, né, que não receberam a oportunidade, né? Não receberam a oportunidade de, no processo viral, receber aquele remédiozinho que a esquerda odeia tanto e que Bolsonaro falava o tempo inteiro. Pois é. Essas pessoas já foram numa fase final e poderiam ter sido salvas. Bom, mas eu quero falar para vocês de um outro absurdo, né, que envolve mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, que sem dúvida alguma, eu tenho dito que o Congresso Nacional é um vírus a ser combatido, mas o Supremo Tribunal Federal é um câncer a ser extirpado no Brasil. O Partido Verde, que é um partido de esquerda, é o partido de Eduardo Jorge, que é o maior, né? É o maior guerreiro, lutador, para que aqui, no útero, no ninho, onde uma criança é gerada, ela seja destruída, sabe? E é um partido também que luta pela legalização da maconha no Brasil. Pois é, entrou no Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia, porque agora ele é que manda no Brasil, e ela também é uma das mandatárias do Brasil, e ela então, atendendo o Partido Verde, ela então manda uma ordem para o presidente da República para que Jair Bolsonaro dê explicações sobre a Amazônia. Primeiro, tem lá uma palavra do general Heleno, fazendo uma ironia, dizendo que ela entende tanto de Amazônia como ele entende de Supremo Tribunal Federal. Eu acho que você entende mais, Helena. Acho que você entende mais. Então, vou falar do que eu conheço.
Quando eu fui na Amazônia e desci dentro da Amazônia, lá em Tabatinga, e todo brasileiro tinha que ter ido, tem que ter ido lá, ministra Carmen Lúcia, um conselho, aqui um conselho de amigo, de respeito à mulher que a senhora é. Pega um avião da FAB, vá vocês todos do Supremo, desça em Tabatinga, fique 4 dias em Tabatinga, dentro da Amazônia. Depois desça o rio, suba o rio, que a senhora vai ver de perto o que eu vou lhe falar aqui agora. Quando eu fui na Amazônia a primeira vez, quem era o comandante daquela região era o general Heleno, que hoje é o ministro da Segurança Institucional do presidente da República. General Heleno, o ministro, ele sabe tanto da Amazônia, tão quanto ele sabe dos filhos dele, dos netos da casa dele. Eu recebi uma aula, eu e os parlamentares que fomos naquela excursão, desse general impressionante. E eu comecei a sentir uma emoção pela Amazônia, que como brasileiro, eu nunca tinha sentido. Quando eu desço em Tabatinga, ministra, e eu chego lá, me deparo com as tropas brasileiras, sabe, que são impedidas por conta de ser as Forças Armadas, tão somente para proteger o território nacional por ataques que vêm de inimigos na nossa fronteira, e eu acho que tínhamos que rever os nossos conceitos de segurança pública, sabe, os nossos conceitos sobre as Forças Armadas no que diz respeito à defesa do país, porque nosso grande amigo é o narcotráfico. Mas o que faz o Exército Brasileiro nas nossas fronteiras na Amazônia, a senhora vai se impressionar. Nós temos, ministra Carmen Lúcia, nós temos aqui no Brasil as tropas, as tropas mais preparadas para um combate de guerra. Os nossos índios, ministra Carmen Lúcia, são soldados preparados para o combate onde esses inimigos não conhecem. E os nossos combatentes conhecem muito bem e de perto os nossos índios brasileiros. A senhora vai ver o treinamento dos búfalos, como eles são treinados para levar suplemento no caso de um ataque brasileiro dentro da Amazônia. Normalmente eles reagem a qualquer tipo de movimento. Como eles são treinados, eles são capazes de não se assustar nem com uma bomba que estoura perto do ouvido deles, pelo treinamento recebido para poder levar suplementos dentro dos caminhos da Amazônia que só o soldado brasileiro conhece. Se nós não tivéssemos um exército tão competente que nós temos, nós nem teríamos mais hoje força, nós não teríamos mais Amazônia. Vocês, quando falam isso, vocês esquecem dos dados do governo Lula, do governo Dilma, do governo da esquerda, o que ocorreu ali com essas chamadas ONGs que se estabeleceram ali dentro para levar as nossas riquezas, e ONGs de esquerda e algumas ONGs que compraram área de minério dentro da Amazônia. Olha, são dados mínimos, a senhora não sabe disso? E aí é o seguinte, é a senhora que tem que então agora obrigar o presidente da República a lhe dar dados, porque o Partido Verde obrigou a senhora a isso. E que mundo que nós estamos vivendo? Então, cada dia, uma narrativa começando de um outro ponto, mas é desgastar o presidente da República. Então, o general Heleno, quando aparece e faz uma ironia à senhora, e fez muito bem o general Heleno, ele o faz por conta de um conhecimento que ele detém, conhecimento que a senhora minimamente deveria ter. Agora, me dizer, eu atendi uma liminar de um partido, ora, e normalmente são os partidos de esquerda, né, ministra? Porque no parlamento, todas as questões que os envolvem, eles perdem no debate e perdem no voto. Mas em seguida, eles judicializam, porque eles sabem que no Supremo eles terão guarida. O que a senhora poderia ter feito? Negado a liminar, porque a senhora sabe o seguinte, o poder moderador são as Forças Armadas, o artigo 142 da Constituição Federal. Por que a senhora tem que se meter no Executivo? Mas, infelizmente, vocês se tornaram um partido de esquerda e todas as questões judicializadas da esquerda para desgastar o presidente da República numa época como essa, que o Brasil precisa de caminhar para frente, para sair desse momento difícil que está vivendo, e precisando que um parlamento cumpra o seu dever e o senhor Rodrigo Maia não fique aí tentando pautar a legalização da maconha com a grande desculpa de maconha medicinal no Brasil, para poder legalizar a chamada maconha para uso recreativo, ou seja, para o consumo no Brasil de qualquer maneira, para beneficiar usuários dependentes e fazer uma geração de dementes no Brasil, e o Supremo fica judicializando e perdendo tempo. Tem muitos processos a serem julgados
e a serem sentenciados pelo Supremo Tribunal Federal, que envolve bandidos de colarinho branco, assaltantes do dinheiro público, assaltantes do Brasil, e que eles estão vivendo bem nababescamente nas suas mansões, alguns com prisão domiciliar e com a tornozeleira eletrônica. E eu lembro para você que está aqui compartilhando comigo que eu sou o autor da lei da tornozeleira eletrônica, mas a minha visão da tornozeleira eletrônica era unicamente outra, e não colocar na perna de um corrupto para que ele ficasse dentro de casa à beira da sua piscina sem cumprir a sua pena, tão somente dizendo que está em prisão domiciliar e com a tornozeleira eletrônica. Eu fico muito triste, ministra. Eu, quando sabatinei a senhora na CCJ do Senado, eu vi na senhora uma figura, porque eu fui pesquisar, uma mulher religiosa, uma mulher muito católica, uma mulher que gosta de visitar presídios. Eu vi essa figura religiosa na senhora, mas ao longo do tempo, nessa composição do Supremo Tribunal Federal, percebo que a senhora, como seus colegas, como seus companheiros, vocês não querem ser só aqueles que cuidam da Constituição, porque da Constituição vocês não cuidam. Vocês desmerecem a Constituição todos os dias, mas a senhora, como seus colegas, vocês querem mandar no Brasil. É por isso essa reação de rua no Brasil que vai acontecer sempre, porque nós somos brasilistas e realmente o presidente da República não tem que obedecer à senhora nesse seu pedido. Fica a minha palavra para você.